É um desafio, um privilégio ao mesmo tempo, poder debater um tema como esse tão importante, mas ao mesmo tempo também extremamente relevante para a realidade da igreja. Eu fiquei muito feliz quando nós ficamos discutindo entre os professores qual o tema que nós iremos escolher, e quando foi escolhido esse tema eu lembrei, porque na minha vida acadêmica houve uma época que eu entendia Jesus como meu Salvador, então era entendido que mais tarde, depois Jesus seria meu Senhor. Mas quando estava lá no seminário em Autônia, eu tive contato com alguns teólogos, não em Autônia, mas no Paraguai. Teve uma conferência sobre o reino de Deus e Jorge Emitian falou bastante sobre o reino de Deus. Aquilo me impactou tanto que mudou realmente a minha forma de ver o mundo e achei feliz essa ideia de cultura do reino. Então, eu vou estar falando, talvez algumas coisas que eu vou estar falando, os outros colegas já falaram, mas eu peço aí perdão. Mas o tema principal é a cultura do reino. Eu vou estar falando sobre a tensão entre o já e o ainda não, numa perspectiva escatológica. Eu dou duas matérias, uma é escatologia e a outra é antropologia cultural e missões. Então eu vou tentar costurar na minha fala, dialogar esse tema, como é que ele passa essas duas disciplinas, né? Então, falando da tensão entre o já e o ainda não, esse já ainda não se refere ao reino de Deus, o reino que já aconteceu, mas que ainda não aconteceu na sua plenitude. Eu podia procurar alguns autores para poder me debruçar sobre eles, mas eu achei melhor pegar o John Stott, porque John Stott ele é conhecido como um teólogo equilibrado, tanto que se fala muito dele na ideia de que ele trabalhou bastante chamado cristianismo bíblico equilibrado. Ele era bem equilibrado na sua temática, nas suas falas. Por quê? Porque John Stott ele procurava fazer a teologia conversar com o dia a dia das pessoas. Que a teologia não é coisa apenas de uma sala de aula. A teologia tem que abrir as janelas e as portas para ver e ouvir o que está acontecendo lá fora, para não ficar um mosteiro de gente que estuda, que conhece muita coisa de Deus, mas que não tem nada a ver com o dia a dia da vida das pessoas. Então, eu tive que correr para poder procurar John Stott. Então, quando a gente fala do reino de Deus, no primeiro momento é entendido, então, que quando Jesus veio, o que ele falou, o que ele ministrou, ele apregoou o reino de Deus. Quando Jesus chega, ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Mas aí vem talvez uma pergunta, será que esse reino de Deus que chegou, como é que chegou na pessoa de Jesus? Jesus fez milagres, Jesus curou pessoas que estavam enfermas, paralíticos foram curados, demônios foram expulsos. Era a manifestação do poder do reino. Mas não era só isso. A própria pessoa de Jesus era a própria manifestação também deste reino de Deus. Então, quando a gente fala deste reino, nós entendemos que o reino já veio, se manifestou na pregação, nas ações de Jesus, nos milagres que ele realizou, mas esse reino que se entende que foi inaugurado, ele ainda não foi manifestado em toda a sua plenitude. Eu creio que alguns professores já devem ter falado sobre isso. Então, nós fazemos parte da igreja. O que é a igreja? A igreja é o reino de Deus, alguém poderá dizer isso? A igreja não é o reino. O reino de Deus é maior do que a igreja. Por quê? Porque alguém pode fazer parte de uma igreja, entre aspas, de uma denominação, e não necessariamente fazer parte do reino. Porque o reino é o quê? Acho que alguns professores já falaram sobre isso. Reino está sujeito ao governo de Deus, à autoridade de Deus. Daí a ideia de a cultura do reino. Não tem como. Cultura fala de valores, cultura fala de costumes, cultura fala de hábitos, cultura fala do dia a dia da vida das pessoas. Então, se estamos a falar da cultura do reino, estamos a falar desses valores do reino que já chegaram. Senão não estamos aqui falando que esse ano já chegou. Chegou por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele traz consigo o quê? Valores e princípios que nós temos que ou rejeitar esses princípios, ou então receber esses princípios. Na perspectiva missiológica que a querida professora acabou de falar aqui agora,
Quando nós anunciamos o reino de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos, escatologicamente falando, nós anunciamos a salvação e também a perdição. Pois a Bíblia diz: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Essa segunda parte, quem crê é salvo. Agora, quem não crê já está condenado. A condenação dessa pessoa não é condenação eterna, enquanto não crê, porque a condição para entrar no reino é crer. Se a pessoa não crê, está fora do reino. Crer no quê? Crer no Evangelho, sujeitar-se ao Evangelho. Se não crer nesse Evangelho, escatologicamente falando, ao rejeitar o Evangelho, essa pessoa está fora do reino. É mais ou menos isso que John Stott vai falar. Então, ele vai dizer que Jesus, ele veio, nós vivemos hoje valores do reino, mas nós esperamos no futuro a manifestação plena, então, desse reino. Então, quando a gente fala desse reino, nós entendemos que ele já veio, mas ele virá. Existe uma tensão, então, no ar, nas nossas práticas, na nossa própria teologia, na nossa ética e na forma como a gente lida com o dia de hoje em relação ao amanhã, numa perspectiva, então, do reino. Quando a gente olha, então, para o Novo Testamento vai dizer que nós estamos em período intermediário, nós como cristãos. Nós estamos entre o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Quando a gente fala da pregação do Evangelho, que a professora acabou de citar, esse Evangelho está sendo pregado, mas ainda não em toda a sua plenitude. Todos os povos vão ouvir este Evangelho. Nessa tensão entre o já e o ainda não, é nesse período que nós vivemos, é nesse período que se manifesta o reino de Deus. Então, quando nós falamos da tensão do reino, o que é essa tensão do reino? É viver na expectativa do reino que já foi inaugurado, os seus valores, os seus princípios já foram trazidos para nós, mas não na sua plenitude, porque o reino vai se manifestar em toda a plenitude, então, lá no final. Nós entendemos que nós estamos entre o passado e o futuro. Estamos entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, quando ele veio como pessoa encarnada, morreu pelos nossos pecados, e a sua segunda vinda. Nós cremos que Cristo inaugurou o reino, muitos milagres foram feitos, mas o próprio mundo, o próprio universo, aguarda com toda a expectativa a sua restauração. Nós que somos salvos hoje, assim como toda a criação, aguarda a sua restauração. Quando? No final do reino. Então, esse reino que veio, esse reino que vai vir, nesse período, então, que nós vivemos, é chamado período intermediário. Então, existe um reino que foi inaugurado, que Cristo trouxe. E agora, à medida que a gente vai vivendo, nós temos que viver a partir da cultura e desses valores do reino de Deus. Daí a importância, a relevância, então, desse tema, porque nós podemos estar numa igreja e viver, talvez, valores de igreja, que não são necessariamente valores do reino. Por quê? Eu vou falar igreja aqui, não no termo eclesiológico, bíblico, mas no termo no sentido denominacional. O que nós chamamos hoje de igreja pode estar muito longe daquilo que Cristo está falando de igreja. Igreja, para muitas pessoas, é parede, mas a igreja é o corpo de Cristo. Igrejas são pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Igreja é o povo de Deus. Igreja é a família de Deus. Quando a gente se sujeita a esses valores do reino de Deus, essa cultura do reino, ela nos faz viver não para nós mesmos, mas para viver para quê? Para o Senhor desse reino. E talvez para entender um pouquinho isso, se eu pegar tudo isso aqui, eu já sei que o meu tempo vai passar, então eu vou correr com algumas questões aí. Para entender isso um pouco, talvez tenha que ir lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até versículo 11, Paulo está dizendo: haja em vós a mesma atitude que teve o Senhor Jesus. Sendo Deus se fez homem, sendo homem foi servo, sendo servo foi obediente até a morte de cruz. Paulo diz: pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Segundo John Stott,
Deus exaltou Jesus acima de todas as coisas, colocou ele à direita do trono e Deus deu a ele um nome. E esse nome que a Bíblia chama de Senhor, e a palavra Senhor quer dizer Kyrios. Só existe o reino porque tem um Senhor. Se não tivesse o Senhor, não teria o reino. O reino existe por causa do Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus deu uma ordem universal. Qual é a ordem universal? A ordem universal de Deus é: os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, dobram o seu joelho, ou seja, se rendam a este rei para a glória de Deus Pai. Se isso não ficou claro para algumas pessoas, então, quando nós nos convertemos à fé cristã ou recebemos o Evangelho, é esse Senhor Jesus que estamos recebendo, é este que governa sobre nossas vidas, e passamos a viver não mais de acordo com a nossa vontade. Paulo ainda, falando com os irmãos em Roma, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8, ele diz: nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor, Kyrios, Rei, Senhor, soberano, de todos nós. É nessa perspectiva que nós vivemos a nossa vida na igreja, não vivendo mais para nós, mas viver debaixo dos valores do reino de Deus. Fisicamente nós podemos falar que o reino já chegou, mas não na sua plenitude. Porém, espiritualmente, é possível a gente entender que nós, o reino que nos foi inaugurado, nos alcançou. Eu era perdido, recebi Jesus. Mas eu não sou salvo totalmente. Por quê? Porque eu estou sendo salvo, você está sendo salvo. Chegará o momento que eu serei plenamente salvo, porque em mim ainda existe hábitos pecaminosos. Eu ainda sou um homem sujeito a paixões carnais, que a Bíblia fala. E a misericórdia e a graça de Deus que me livra todos os dias desses pecados. Então, o que eu tenho que fazer quando eu entendo? Acabou o meu tempo. O que eu tenho que fazer quando eu entendo, então, que eu estou numa perspectiva do João ainda não? Então, vamos lá. Existem algumas dificuldades entre os teólogos. Há um extremo de um teólogo, outro extremo para outro teólogo. Por quê? Porque esse tema sobre o reino de Deus, ou mesmo a escatologia do reino de Deus, é um tema que alguns teólogos ou vão no extremo. Por exemplo, algum teólogo, o Albert Schweitzer, que era um teólogo alemão que esteve em África, ele vai dizer que o reino de Deus, na verdade, ele é futuro. O que Jesus ensinou foi apenas questões éticas, de como vai acontecer o reino de Deus no futuro. E não é só o Albert Schweitzer que pensou dessa forma. Existem algumas denominações no Brasil que acreditam que o reino de Deus não é agora. O reino de Deus vai acontecer escatologicamente durante o milênio. Então o que a gente fala agora não deveria ser valores do reino, seria princípios bíblicos de quem foi salvo, não necessariamente valor do reino. Pessoalmente já tive contato com um pastor que advogou esse tipo de coisa. Mas tem outro teólogo chamado Dodge que fala que não, o reino já aconteceu, não tem outro reino que se espera, o reino já aconteceu. Porém, vários outros teólogos, então eu vou pular aqui, vários outros teólogos, como esse Jeremias, que vai dizer que o reino de Deus aconteceu e na caminhar da história ele está acontecendo. Quando ele entende dessa forma, houve interpretações de alguns teólogos que entenderam então que, olha, se ele vai acontecendo, então em alguns momentos na história, em alguma localidade do mundo, geograficamente, se manifestou o reino de Deus. Alguns exageraram, achando que de repente nós como cristãos, ao proclamar o Evangelho em algum lugar onde há miséria e pobreza, nós temos que levar o reino de Deus. Pelo nosso esforço como igreja que nós implantamos este reino. Então, quando você já ouviu falar aquela história que o Brasil é de Cristo, declararam que o Brasil é de Cristo. Eu pessoalmente acho que você pode falar isso durante um milênio. O Brasil não será de Cristo se as pessoas não mudarem valores e princípios e reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é uma declaração que vai dizer que o Brasil é de Cristo. Isso é
um triunfalismo, então um fanismo evangélico. Acabou meu tempo. Olha só para encerrar. Jesus fala do reino diversas vezes. Os alunos vão ter acesso a esse material. Jesus fala do reino quando ele cura, quando ele expulsa demônio, mas também nós encontramos nas parábolas de Jesus essa fala de que o reino já chegou, mas ainda não. Quando fala, por exemplo, a parábola da semente, joio e trigo, está falando do quê? Do reino que já aconteceu, que vai acontecer lá no final. Mas também quando fala da salvação, fomos salvos e seremos salvos um dia, seremos salvos plenamente. Então vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Nessa tensão entre o já e o ainda não, qual seria talvez a nossa maior expectativa? Internalizar esses valores do reino, essa cultura do reino. Em vez de nós estarmos separados dos nossos pequenos guetos ou nossos pequenos reinos, talvez focar o reino de Deus, que é maior. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é menor que o reino é maior. E talvez o foco deveria ser o reino de Deus. Quando o reino de Deus nos alcança, quebra as nossas barreiras, nossos preconceitos, nosso etnocentrismo, achar que a nossa cultura é melhor, e nós nos tornamos humildes. E eu quero terminar, talvez para entender melhor isso, quando Jesus fala para os seus discípulos: se o teu inimigo te pedir para caminhar uma milha, caminhe mais uma milha. Quem teve aula comigo já sabe porque eu falei isso em sala de aula. Quem era o inimigo dos judeus? Eram os romanos. E havia uma lei que todo romano, quando tivesse que carregar o seu peso, e encontrasse um judeu, era obrigado a carregar aquele peso. Jesus diz: na cultura do reino, se o teu inimigo te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. A primeira para cumprir a lei dos homens, mas a segunda, porque você está sujeito ao reino de Deus. Falar da cultura do reino entre o já e o ainda não, na verdade é ir contra nós. Ir contra nós, ir contra você. Talvez muitas das coisas que nós sabemos, que você sabe, que Deus está dizendo, você tem que abrir mão disso. Então, para terminar, talvez tenha uma palavrinha aí que eu queria colocar para vocês, e eu fiquei sabendo agora que eu vou ter que responder, tudo bem. Mas a pergunta para nós pensarmos é: alguns cristãos dizem que nosso alvo principal é mudar o indivíduo e não o sistema. Outros advogam que o reino de Deus muda o indivíduo e este muda o sistema. Como a compreensão da tensão entre o já e ainda não do reino traz consequência na maneira como o cristão vive aguardando a volta de Cristo. Como é que essa ideia de querer, de um lado, há uma tensão de que você prega, você muda a pessoa, não precisa mudar o sistema. Não, quem foi transformado tem que mudar o sistema. Quais são as consequências, então, para quem entendeu que o reino já aconteceu, mas ainda não? Amigo, não estava aí, então, esgotou, então, estou indo embora. Tchau, Deus abençoe.